Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você na sua casa, em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos começar mais uma série de estudos e o tema dessa série de estudos é Jesus e a Lei de Deus. Nós vamos falar a respeito da Lei de Deus. Quais são os princípios fundamentais do cumprimento da Lei de Deus? Que relação tem o amor de Deus com a sua lei? Jesus, ele disse o que a respeito da lei para os que o amam? A lei de Deus, ela pode ser anulada pela fé. Jesus, ele veio a esta terra, ele aboliu a lei. Que mudanças Jesus fez na lei? Será que vai existir um povo nos últimos dias que vai perseverar em guardar a lei de Deus até o retorno de Jesus? A Bíblia diz isso. Bom, se cada um de nós decidisse criar suas próprias leis, não haveria sociedade. Imagina que esse mundo seria um caos. E se a natureza não tivesse leis que a controlam, nós seríamos aniquilados. Lá na criação diz que o Senhor separou a porção seca da porção molhada. Imagina se o Senhor não tivesse delimitado limites para a natureza. O que seria da nossa existência? O nosso Criador, ele é um Deus de ordem e de limites. Quando Lúcifer se opôs a Deus nos céus, ele lançou uma dúvida sobre o caráter divino. Ele insinuou que Deus seria injusto e a lei dele impossível de ser cumprida. Mas ele insinuou e disse que a lei dele era maravilhosa. Aí eu te pergunto, quem é o príncipe deste mundo em que nós vivemos? Quem é que governa este mundo em que nós vivemos? É logicamente que Deus, ele tem autoridade, o poder, ele faz milagres, ele tem ações na vida daqueles que creem e permitem a ação de Deus na sua vida. Mas quem governa aí o mundo, mesmo sem a permissão das pessoas, mas porque ele entra, basta uma brecha, ele entra e causa toda a destruição. É Lúcifer, o mesmo que julgou e disse que o caráter de divino era duvidoso e que a sua lei era incapaz de ser cumprida. O Senhor, por ser o nosso Criador, ele conhece os nossos limites e as nossas capacidades. E a sua lei, ela preserva a nossa vida e nos ajuda a conhecê-lo melhor. Ela não é uma restrição à liberdade, mas um firme fundamento para que tenhamos paz em um mundo de muitos conflitos. Agora nós vamos falar a respeito de uma história que está na Bíblia, em Mateus, no capítulo 7, que eu quero ler com vocês com atenção esses versículos para a gente meditar um pouquinho nessa palavra. O que diz a palavra de Deus a esse respeito? Mateus, capítulo 7, nós vamos ler dos versos 24 ao 27 e nós vamos entender um pouco a respeito da lei de Deus. O que esse texto nos revela a respeito da lei de Deus? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-á ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, ou seja, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Ou seja, uma pessoa que ouve a palavra de Deus, você que está aí parado agora assistindo o meu vídeo, você está ouvindo essa palavra, e se você ouviu, assemelhou, assimilou e vai colocar em prática, vai viver de acordo com a palavra de Deus, eu peço até a você que pesquise na Bíblia tudo que eu estou dizendo. Se eu digo de acordo com a palavra de Deus, se eu digo a verdade, seja como os bereanos, vá lá e estude, medite na palavra e veja, confirme na Bíblia se tudo que eu estou falando é verdade. E isso sim vai trazer salvação, edificação, e a sua vida estará firmada sobre a rocha eterna. E que rocha é essa? Jesus
Cristo, o nosso Deus. Ele é a nossa rocha, é sobre Ele que nós edificamos a nossa fé. E aquele que ouve as palavras e não pratica, e não coloca em prática, não escuta, é semelhante àquele que ouve a palavra de Deus, vai à igreja, ouve a palavra de Deus, mas aí qualquer coisinha tira ele do foco. Qualquer situação, qualquer aflição, qualquer contenda, qualquer situação tira ele do foco. A gente viu aqui da palavra de Deus, dos capítulos 5 ao 7, nós estamos falando do Sermão do Monte. E nela Jesus ensinou o significado da lei de Deus, conhecida como os 10 mandamentos. Nós vamos estudar a respeito desses mandamentos, nós vamos ler a respeito deles. E Jesus, ele usou uma comparação nesses textos para falar sobre os alicerces da fé. Porque o homem que pratica a palavra de Deus, ele está firmado, e o que não pratica pode. E qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? Está lá em Mateus, no capítulo 22, vamos ler dos versos 36 ao 40. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. As pessoas usam esse texto de Deus resumindo os mandamentos, aqueles mandamentos que ele deu lá atrás, quando ele libertou o povo do Egito. Ele deu para Moisés a tábua dos 10 mandamentos. E vocês sabiam que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça. Mas existe uma parte na Bíblia que ela é escrita pelo dedo de Deus. E a parte escrita pelo dedo de Deus são os 10 mandamentos. Foi o próprio Deus que escreveu. Ele não delegou para ninguém essa escrita. Ele escreveu em tábuas de pedra e deu a Moisés. E aqui a gente vê que Jesus, quando ele veio a esse mundo, nós acabamos de ler em Mateus, ele veio e disse: olha, os mandamentos são 2, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós vemos que quando nós amamos a Deus, nós não adoramos a outros deuses, não fazemos imagem de escultura, não tomamos o nome de Deus em vão, e nós santificamos o dia que Deus consagrou para adoração. O próprio Deus na criação, no capítulo 2, ele consagrou um dia para adoração. Que dia é esse? Nós vamos estudar no próximo estudo, na próxima série, a respeito desse dia. Eu vou falar com vocês de forma detalhada. E quando nós amamos ao próximo, nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós não matamos, não adulteramos, não furtamos, não damos falso testemunho e não cobiçamos as coisas do nosso próximo. Assim nós estamos demonstrando amor ao próximo, cumprindo verdadeiramente a lei de Deus. Então, o princípio fundamental é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E você só consegue amar ao próximo se você amar ao Senhor e receber dele o verdadeiro amor, olhar para você, se amar, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. A gente não dá o que nós temos. E como eu posso permanecer no amor de Deus? Em João 15:10 nós temos resposta para isso. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. As pessoas, elas confundem guardar os mandamentos de Deus, obedecer a lei de acordo com princípios deixados por Deus, como prerrogativa de salvação. Não, gente, a lei não salva ninguém. A lei não justifica ninguém. E ela nem se contradiz com a graça. Quem justifica é Cristo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas aqueles que recebem o amor de Deus, aqueles que entendem o sacrifício de Jesus, é impossível viver da mesma forma.
por amor, eles guardam os mandamentos, porque entendem que Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, e que Ele deixou as suas leis para nossa proteção em um mundo injusto, em um mundo de violência, em um mundo corrupto, em um mundo em que é governado por Satanás, com coisas terríveis, um mundo de injustiça, um mundo que é um caos. O Senhor deixou ali uma lei para que nós pudéssemos ser regidos por ela e para que pudéssemos ter uma vida melhor possível aqui neste lugar, uma vida que nos conduza a Deus. Ali naquela lei está descrito o caráter de Deus, o caráter de Cristo. O Senhor coloca limites, mas é tudo para o nosso bem. Você que é pai ou mãe que está ouvindo esse vídeo, você não coloca limites na vida do seu filho, você não sabe que se ele colocar o dedo na tomada, ele vai ter uma consequência, ele vai levar um choque, pode chegar até a morte. Então você vai colocar limite, olha aí, você não pode mexer. A mesma coisa, Deus ele sabe das nossas capacidades, Ele sabe o que é melhor para nós e por isso Ele delimitou alguns limites e nos ajuda a conduzir a ter uma vida melhor nesse mundo. Mas a lei de Deus, ela nos conduz a quê, Ariane? A que a lei de Deus nos conduz? Vamos ler Gálatas capítulo 3, verso 24? Aqui em Gálatas, nós temos um texto muito interessante. Diz assim, Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que é um aio, Ariane? O que é isso? Eu não entendo essa palavra. Aio era um servo, que no nome original, lá no hebraico, quer dizer paedagogus, que no termo original, e que originou ali para a nossa palavra que nós conhecemos hoje como pedagogo. Era a pessoa, era o escravo ali de confiança que instruía os filhos da elite para... Continuando aqui a explicação de Gálatas 3:24, eu vou ler novamente esse texto porque é importante que nós compreendamos tudo que a palavra verdadeiramente quer dizer a esse respeito. Em Gálatas 3:24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ali nos tempos de Moisés, a lei ela era de fato disciplinatória. E quando Jesus ele veio a este mundo, nós fomos justificados. Aquela parte disciplinatória não veio mais valer para nós, mas sim como uma parte de princípio. Ariane, mas como que eu vou entender isso? A palavra aio ela vai nos explicar o contexto em que Paulo quis dizer aqui em Gálatas. Diz assim, a palavra aio, ela significa, o termo original para esse nome é paedagogos, que o original quer dizer pedagogo. Ele veio aqui a ser algo semelhante ao que ao nosso que nós temos hoje, conhecemos hoje como pedagogo. Era um escravo de confiança que ele instruía, ele conduzia as crianças da elite para uma educação. E essa educação que ele conduzia, que ele instruía, ele tinha uma certa autoridade. E uma autoridade que ele tinha era até de repreender, de meter a chibata, caso o menino ali saísse dos trilhos. O menino tinha que aprender, tinha que ser bem educado, ele era cobrado por isso. Então, o que Paulo ele usou nesse contexto? Quando ele diz aqui, já no verso 25, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Sim, nós não estamos mais debaixo da lei da disciplina, ali da disciplina da lei. Não, nós não estamos mais debaixo da condenação, da disciplina da lei. A lei, ela é usada por Cristo para nos conduzir, mas não tem incoerência nenhuma, porque de nenhuma forma Deus ele não condena a lei, ele não abole a lei. Nós vamos estudar isso mais para frente. A gente não pode simplesmente, então agora o que eu faço com os escritos de Moisés? Eu devo não cumprir os escritos de Moisés? Eu devo abolir isso? Não, porque em João 5, 46 e 47, o Senhor diz que nós não devemos tão somente crer em Moisés, porque ele escreveu e ele falava de Cristo, ele conduzia a Cristo. Jesus ele só veio tirar a disciplina, porque naquela época era importante que o povo de Israel fosse conduzido de acordo com disciplina severa. E mesmo assim, com essa disciplina severa, eles ainda saíam muito dos trilhos, viu? Saíam muito, nós vemos aqui que eles saíam demais, que eles faziam a vontade deles e desobedeciam. Então,
Na cruz, a lei ela perde a sua função disciplinatória, mas ela continua sendo um princípio de amor. E o Espírito Santo, ele nos conduz para vivermos os princípios da lei de Deus. A lei de Deus, então, ela não tem mais a sua função disciplinatória. Ela perdeu isso na cruz, porque nós somos justificados por Cristo. Mas sim, ela continua sendo uma lei de amor, cheia de princípios que devem ser cumpridos, que nos levam, nos conduz para o caminho da eternidade, uma vida melhor aqui nessa terra, não como prerrogativa de salvação, mas uma vida em que tem mais uma proteção, é um ensinamento de Deus para que tenhamos uma vida melhor. Então, e o que Jesus disse para aqueles que o amam? O que Jesus disse para aqueles que o amam? João 14, verso 15 diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Vejam que aqui não tem contradição. Então a lei ela deve ser guardada por amor. É porque eu amo a Cristo, eu entendo que Ele fez um sacrifício maravilhoso, eu entendo que Ele comprou, Ele pagou os meus pecados, Ele me comprou, Ele me deu uma vida nova para que eu vivesse de acordo com os princípios deixados pela palavra, para que muitas pessoas elas pudessem conhecer a Cristo. Então é por amor que eu guardo a lei e não para ser salvo, mas porque eu entendo a salvação em Cristo Jesus pela fé e pela graça. É por isso que eu guardo os seus princípios, os seus mandamentos por amor, porque eu amo a Cristo. E é por isso que eu quero ter uma vida melhor aqui na terra e quero que outras pessoas tenham uma vida melhor, porque é possível guardar a lei de Deus. Ali contra o que Satanás fez. Satanás ele quis dizer que Deus ele tinha um caráter duvidoso, um caráter tirano, e era por isso que ele impunha limites. E não, o Senhor impõe limites por amor, para que a gente não sofra com as nossas próprias escolhas, com as nossas próprias regras, com as nossas próprias leis. É por isso que o Senhor, Ele impõe limites, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, assim, ok, mas a lei de Deus, ela pode ser anulada? Vamos ver em Romanos 3:31, o que diz? Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, por amor, eu vivo e estabeleço a lei, porque eu quero uma vida melhor para mim, para os meus semelhantes. Então, a própria justificação pela fé pressupõe a vigência da lei. Ela ainda está em vigor. Por amor, ela ainda está em vigor. Mas e Jesus? Ele aboliu a lei? Será que Jesus aboliu? Nós vamos responder isso no próximo vídeo, porque não vai dar tempo, eu só tenho 3 minutos aqui. E Jesus, ele aboliu a lei quando ele veio a este mundo e fez o sacrifício na cruz. Jesus aboliu a lei? Vamos ver, em Mateus 5, versos 18 e 19, diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus ele veio a esse mundo para cumprir a lei e não para abolir. Por amor, Jesus cumpriu a lei e Ele mostrou que é possível cumprir uma lei, ter uma vida aqui em que você segue os princípios de Deus. É possível ter uma vida boa, mesmo vivendo em um mundo de pecado. E Jesus foi a prova disso. Ele venceu aqui e Ele guardou e cumpriu a lei. Isso é maravilhoso. E será que tem um povo que guarda a sua lei e nos últimos dias desse mundo continuará guardando? Quando Jesus voltar, vai ter um povo que decidiu, que não se corrompeu e que permanece até hoje por amor, guardando a lei de Deus? Vamos ver, Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos,
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então vai ter sim um povo seleto, um povo que até a volta de Cristo ele vai guardar, porque ele perseverou e por amor ele entendeu que ele guarda a lei não é para a sua salvação, não é para a sua justificação, porque isso Jesus fez na cruz. A salvação ela é mediante a fé em Cristo. Mas guarda a lei de Deus por amor, por entender que dá sim para guardar a lei de Deus e por seguir os princípios, acreditar nos princípios deixados por Deus. Não como uma prerrogativa de salvação, mas sim por amor, por obediência, por entender que Deus ele quis o melhor e que os limites de Deus eles estão limitando, na verdade, o mal contra a nossa vida. Isso é maravilhoso. E Jesus, ele guardou a lei. Será que Jesus guardou a lei? Nós já lemos, mas eu quero ler novamente com você João 15:10. Diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus guardava sim a lei. Jesus guarda os mandamentos de Deus. Ele teve uma vida aqui, mas ele cumpriu os princípios determinados por Deus. Guarda sim. Como eu sei se eu conheço verdadeiramente a Deus? A Bíblia nos responde. Em 1 João, no capítulo 2, nós vamos ler aqui dos versos 3 a 6, diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se Cristo guardou os mandamentos, se ele guardou a lei, e se ele nos deu o exemplo para que tenhamos uma vida melhor, então eu que conheço a Cristo verdadeiramente, eu devo guardar a lei de Deus, porque são princípios de amor que ajudam-nos a viver em sociedade, ter uma vida melhor. E uma igreja, será que tem uma igreja? Vai ter uma igreja nos últimos dias que guarda os mandamentos de Deus? Vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 12, versos 17. E o dragão irou-se contra a mulher. O que é mulher no espírito de profecia? O que é mulher na profecia? É a igreja. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Então Satanás, o dragão, porque na linguagem profética, Satanás ele é dragão e a mulher significa igreja, na linguagem profética. Então diz que ele foi fazer guerra ao remanescente da semente de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que obedecem à sua lei, aqueles que vivem de acordo com os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, que tem o testemunho de Jesus, que guarda a sua fé. Então existe ser uma igreja nos últimos dias que vai ser fiel a Deus, guardar os seus mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Então vamos lá. A igreja verdadeira, ela segue a lei de Deus. Não quer dizer que nas outras igrejas não terão gente salva. Ninguém aqui, eu não levanto placa de igreja. Eu levanto placa para Cristo. Ele é a salvação. Nem ele mesmo levantou placa de igreja. Mas ele diz que vai ter um povo. Pode ser que esteja espalhado nas outras igrejas. Um povo que vai ser obediente sim à lei de Deus. Onde você estiver, você vai entender o amor de Deus. E você vai ser obediente à sua lei. Estando em qualquer lugar. Eu acredito nisso. E o que diz, o que nos capacita a guardar e a cumprir essa lei? Gálatas 5, 16 ao 26 vai nos responder. Não vai dar tempo eu ler esse texto aqui agora, então eu quero fazer um apelo a você. Se você acha, olha para dentro de você e veja se você é obediente, se você guarda, se você conhece a Deus. Porque Deus nos capacita para guardarmos a sua lei. Vamos ler aqui em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler os versos aqui de 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas consciências e suas paixões. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, sim, para que nós possamos cumprir a lei por amor e não estar debaixo do jugo de condenação da lei, mas para que nós possamos cumpri-la por amor, nós devemos andar no Espírito. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos conduz. Sabe aquela vozinha suave, aquela vozinha serena que diz para você: ei, faz isso não. Ei, não vai por esse caminho não, tá errado. Tá errado o que você está fazendo, não faça isso. Isso é a voz do Espírito Santo, te alertando pelo caminho que você deve seguir. Então nós temos que andar no Espírito, porque é Ele que nos capacita a cumprir a lei. E o que acontece com quem peca? O que é o pecado? Vamos ler em 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Qualquer que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, sem a lei não existe pecado, é tudo liberado, posso fazer o que eu quiser. Mas e se eu descumprir os mandamentos de Deus, o que acontece? Tiago nos responde. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Ou seja, não adianta eu guardar um mandamento. E se eu descumprir um mandamento de Deus? Continuando aqui com essa explicação, o que acontece? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Ariane, então acontece alguma coisa, eu me torno culpado. E quais são as leis? Os 10 mandamentos. Então quer dizer que se eu não adorar outro Deus, se não fizer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, não matar, adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar, mas se eu deixar de guardar o sábado, o dia santificado por Deus, que é o 4º mandamento, eu estou descumprindo toda a lei? Sim. Mesma coisa, se eu adorar a Deus, se eu não fazer imagem de escultura, se eu não tomar o nome de Deus em vão, se eu guardar o sábado, se eu honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, mas viver falando, dando mau testemunho, falando falso testemunho contra o meu próximo, falando do meu próximo, eu estou descumprindo a lei? Sim, eu estou descumprindo a lei. Porque a lei, ela nos fala, são 10 mandamentos. Resumido em 2, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu volto a repetir, quando você não adora outros deuses, quando você não faz imagem de escultura e quando você não toma o nome de Deus em vão e quando você guarda o dia que Deus santificou para a sua adoração, você está amando a Deus sobre todas as coisas. E quando você ama o seu próximo, você honra o seu pai e a sua mãe. É o único mandamento com promessa para que você tenha uma vida longa e bem sucedida na terra. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Quando você não mata, quando você não adultera, quando você não furta, quando você não diz falso testemunho do seu próximo, quando você não cobiça nada do seu próximo, você está amando o seu próximo como a si mesmo. Você está sendo cuidadoso, zeloso e você está demonstrando amor. Isso é maravilhoso. Mas Deus, ele oferece uma vida eterna por intermédio de quem? Nós já sabemos, mas vamos comprovar aqui em Romanos 3. Vamos ler do 23 e 24, depois 6, 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados pela graça de Deus.
Nós somos justificados por Jesus, é através dele que nós temos a vida eterna. E lá em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então é através dele, é através de Cristo. Se você entendeu que nós guardamos a lei por amor e não como prerrogativa de salvação, porque a salvação ela é por Jesus, digita um amém bem grande.